Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá? Dando uma introdução aí do que são os conjuntos, quem fazem parte de cada conjunto, tá? Como que a gente consegue reconhecer esse conjunto, beleza? Então vamos lá. Nosso primeiro conjunto aqui é o conjunto dos números naturais, tá? Os números naturais, pessoal, são os números sem vírgula, tá? Positivos, que vai do zero ao infinito, tá? Então, todos os números que você não tem vírgula e vai do zero ao infinito, ele é natural, tá? Então, ele vai aqui, ó, do zero ao mais infinito, tá? Lembrando o seguinte, eu não posso ter vírgula, tudo bem? Então, esse número natural não tem vírgula. Quando eu tenho esse asterisco aqui, o meu número natural ele é representado pelo n. Quando eu tenho um asterisco em cima dele, quer dizer que eu não tenho zero. Então, ele começa do 1 e vai até o infinito. Ele não vai começar do zero, tá? Aqui, meu NP seria os naturais pares. Então, 2, 4, 6, 8. E aí, para a gente reconhecer um par, é só a gente pegar qualquer número e multiplicar por 2. Todo número que multiplica por 2 ou é divisível por 2, ele é par. Tudo bem? E aqui os números ímpares, que seria 1, 3, 5, 7 e até o 2n mais 1. Bem, se 2n é par, se você somar mais um número, ele é ímpar. Beleza? Então, imagine que o n seja 1. 2 vezes o 1, 2. Mais o 1 vai dar 3. 3 é ímpar. Ó, esse mesmo n no par. O n é 1. 2 vezes o 1, 2. O 2 é par. Então, aqui eu tenho 2n mais 1 e aqui eu tenho 2n. Tá? Então, todo número par ele é multiplicado por 2. Todo número ímpar é o número par mais 1. Tudo bem? Conjunto dos números inteiros, que são os positivos e os negativos. Na verdade, o conjunto dos números inteiros são os conjuntos naturais e os opostos dos números naturais. Tá? Então, todo número natural ele tem um oposto ou um simétrico dele, que seria o valor dele negativo, tá? Então, o 1 eu tenho menos 1, o 3 eu tenho menos 3, o 4 eu tenho menos 4, e assim por diante, tá? E esse conjunto são chamados números inteiros, que são os números sem vírgulas, positivos e negativos, tá? E aí eles vão do quê? Eles vão do menos infinito até o mais infinito, tá? Lembrando que eles são números sem vírgula, tá? Então, ó, os inteiros sem o zero, tá? E aí, ó, você tira o zero aqui. Então, aqui você vai ter, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, tá? Sem o zero, tá? Os inteiros positivos, que vai do zero ao mais infinito, e esse inteiro positivo, na verdade, ele é igual aos naturais, tá? Então, ele é igual ao número natural, o conjunto dos números naturais. Você tem os inteiros só negativos, que vai do infinito até o menos 1, só a parte negativa, tá? Então, ó, números inteiros, menos 15, 16, menos 27, 8, menos 2, tudo isso é inteiro, tá? Como que a gente consegue reconhecer esse número inteiro no nosso dia a dia? Nas temperaturas, nos termômetros, tá? A parte positiva, a parte negativa do termômetro. Quando a temperatura está abaixo de zero, dizemos que ela está negativa. Então, negativo é um número inteiro. Quando você tem
na nossa conta mesmo, você tem lá um dinheiro e você vai depositando, esse saldo fica positivo. Quando você fica devendo, o saldo é negativo. Então, tá vendo? Positivo e negativo. Beleza? E o conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá? E aí você pode ter valores positivos e negativos, por isso que eu coloquei uma fração de A em B, com A e B pertencente aos inteiros, ou seja, ele pode ser positivo e negativo. A única coisa que eu não posso ter é o B ser zero. O B não pode ser zero porque não tem divisão por zero. Tá? E aí, quando a gente fala em número escrito em forma de fração, é muito fácil você lembrar 2/3, 1/2. Isso é uma fração, tá? Só que também tem algumas frações que são especiais. 2 inteiros e 1/3. Essa é uma fração mista. Você tem 3 nonos, que é uma fração, ou isso também aqui pode ser escrito como 0,333 infinitamente, que é uma dízima periódica, tá? Então, as dízimas periódicas são uma fração. Qualquer número que está um em cima do outro é uma fração. Quer ver uma outra coisa? Os números decimais. 0,5 é uma fração. Por quê? Ela é 5/10. Beleza? Um outro número que é uma fração. O 6. O 6 é uma fração. Só que ele aqui tem um embaixo que eu não preciso colocar. Mas o 6 ele também é uma fração. 6/1 é uma fração. Tá? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é racional. E aí, pessoal, você tem negativo e positivo, tá? Menos 1/3, menos 2,777, que seria uma dízima, tá? Menos 1,75, tá? Então, todo número que ele pode ser escrito na forma de fração, ele é racional, tá? Conjunto dos números irracionais. E aí, pessoal, os irracionais são só 3 casos, tá? Quem são esses casos? As dízimas não periódicas. O que são dízimas não periódicas? São aquele número que não tem fim, mas também não segue um padrão, não segue uma lógica, porque aqui o 3 está se repetindo infinitamente, tá? Aqui o 7 está se repetindo infinitamente, essa dízima é periódica, tá? O período dele é 7. Aqui você não tem uma sequência, 1, 7, 4, 2, 3, 1. Então não tem uma lógica aqui de qual número está se repetindo. Então essa dízima ela é não periódica. Então, vou até colocar aqui, toda dízima não periódica, e esse símbolo aqui é o π. E o π, gente, é uma forma de uma dízima não periódica. O π ele não tem um valor exato. A gente considera ele como 3,14, mas só que eles são infinitos números depois dessa vírgula. Tudo bem? Então o π ele não tem um fim, não tem um padrão, tá? E a raiz de número primo. Toda raiz de número primo ela é irracional, porque também não tem um valor exato. Então, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 11, raiz de 19, tá? Toda raiz de número primo ela é irracional, tá? Quer ver? Raiz de 10. Pô, mas 10 não é primo, professor. Sim, mas se você fatora o 10,
por 2 dá 5, por 5 dá 1. Aqui é um produto de números primos. Na verdade, a raiz de 10 é a raiz de 2 vezes a raiz de 5. A raiz de 2 é irracional, a raiz de 5 é irracional, logo a raiz de 10 também é irracional. Tudo bem? E aí chegamos no último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Tá? E esse conjunto de números reais, na verdade, é uma união de todos os conjuntos. Tá? Na verdade, é o seguinte, se você for analisar, os racionais, que para eu construir os racionais, eu trabalho com os inteiros, e para eu chegar nos inteiros, eu tenho os naturais, então, na verdade, está um dentro do outro. Ó. O natural está dentro dos inteiros, porque são os valores positivos e negativos. Os inteiros estão dentro dos racionais, porque eu tenho os valores positivos e negativos, só que escrito na forma de uma fração. Na verdade, você tem dois números, ó, um número inteiro 7 e o número inteiro 3. É uma fração. Tenho aqui 0,3. É 3 sobre 10. Ó, 3 é inteiro, 10 é um número inteiro. Tá vendo? Que eu tenho um número inteiro sobre um número inteiro. E isso forma uma fração. Tá? Ou seja, os naturais estão dentro dos inteiros, porque os inteiros são os naturais e os opostos deles, ou os simétricos naturais, positivo e negativo. Os meus inteiros estão dentro dos racionais. E os irracionais é um caso à parte. Então, na verdade, os meus reais é igual à união dos irracionais com os racionais. Tá? Então, quando eu junto os racionais, que são quem? Os inteiros e os naturais, juntos com os racionais, formam os números reais, que seria todos os números, tirando os complexos, tá, gente? Que a gente não vai ver ainda o complexo, tá? Então, os reais são todos os números, que seriam as frações e os números irracionais. Beleza? Pessoal, isso eu queria passar para vocês. Essa é mais uma parte teórica, tá? Para que vocês entendam quem são esses conjuntos, entendam como que são cada conjunto, quem pertence a cada conjunto. Porque, gente, isso mais à frente vocês vão entender quando você entrar em equação, quando você entrar em inequação, trabalhar função. Então, tudo isso vai ser importante para que vocês, mais à frente, vocês, quando forem trabalhar algumas teorias, algumas explicações sobre como que é feito aquele conjunto, vocês saberem quem é quem, quais são os números que fazem parte de cada conjunto. Beleza? Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, acione o sino de notificação para receber mais e mais vídeos, tá? Para aqueles que já estão inscritos, divulguem nosso canal, compartilhem nosso vídeo aí para os seus amigos, falem do nosso canal para o grupo dos seus amigos, continuem participando, até um próximo vídeo, um grande abraço, valeu galera, até a próxima!